Olá! Quando se fala em vacinas, o Brasil vive um paradoxo. Enquanto, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 2 milhões de crianças estão subvacinadas ou não vacinadas contra sarampo, rubéola, cachumba e 1 milhão não recebeu nenhuma dose contra difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, os brasileiros se mobilizam para ampliar o acesso a novos imunizantes. Em apenas uma plataforma de abaixo-assinados, foram 16 petições nesse sentido. Por que o Brasil deixou de ser um modelo de vacinação? Quais as perspectivas de recuperação e as propostas do parlamento para apoiar esse processo? Essas são algumas das questões que o Câmara Debate vai discutir agora, com os deputados Geraldo Rezende, médico do PSDB do Mato Grosso do Sul, e Dorinaldo Malafaia, enfermeiro do PDT do Amapá. Deputados, a gente tem uma rara felicidade de estar conversando aqui com dois ex-secretários de saúde, quer dizer, dois homens que enfrentaram aí essa questão da vacinação. O Brasil era um país que tinha índices altíssimos de vacinação até 2015, né? 95%, 97%. E agora, segundo a Unicef, a gente está em 74% de vacinação nessas questões, nessas vacinas fundamentais. Eu queria saber, na opinião dos senhores, por que isso aconteceu? Tem uma razão só? Tem mais de uma razão? Deputado Geraldo, o senhor podia começar, por favor? Primeiro, porque eu entendo que hoje há um movimento mundial do chamado anti-vacinas. E esse movimento ganhou um espaço muito forte nas mídias sociais, com materiais que, infelizmente, pegam as pessoas incautas, aqueles desprovidos de terem realmente uma compreensão maior do que a importância das vacinas, e faz com que muitos deles tenham medo de levar suas crianças ao processo de imunização. O Brasil já foi exemplo para o mundo todo no processo de imunização. O nosso PNI é um modelo que todos os países do mundo tentam reproduzir. É preciso que nós tenhamos, e aqui eu estou ao lado do deputado Dorinaldo, outros deputados também tiveram a iniciativa de construirmos frente parlamentar, de trazermos esse debate, enfrentar com toda a bravura que precisamos enfrentar, com coragem, a esses antivacinas, para que nossas crianças não sejam expostas a risco de contrair uma doença que pode ser letal e pode levá-los a óbito. Então eu estou convencido de que as iniciativas que o parlamento está tomando, as iniciativas que o próprio Ministério da Saúde tem retomado agora, nessa capacidade extraordinária de vacinar a nossa gente, como nós mostramos em Mato Grosso do Sul durante o enfrentamento da Covid, que nós precisamos. E se for preciso, aí eu faço aqui, e estou aqui ao lado de alguém que também defende, que se formos preciso que discutamos a obrigatoriedade e aqui a gente enfrentar esse debate, fazendo com que as crianças com até 11 anos possam ser vacinadas obrigatoriamente no nosso país, através de legislação que nós possamos fornecer aqui no Congresso Nacional. Deputado Dorinaldo, como é que o senhor vê essa questão e essa questão do movimento que nega a vacinação? Como é que o senhor enfrentou e enfrenta agora aqui dentro? Como é que o senhor sente isso? Bem, Vânia, primeiro concordar muito com as palavras do deputado Geraldo Rezende, que tem experiência de gestão e no parlamento uma larga experiência no sentido de entender essa casa e o funcionamento do parlamento. Mas tem uma diferença, é o paradoxo que você disse para nós aqui, o paradoxo de viver um momento onde nós temos uma queda abrupta da cobertura vacinal, o paradoxo de ter o retorno de sarampo, a possibilidade de poliomielite. Morreram 6 mil mulheres não vacinadas pela questão do HPV no ano, por ano, essa é a média, certo? Então você tem uma contradição, porque é esse paradoxo que nós estamos vivendo, que o Geraldo já informou aqui. Nós estamos combatendo um inimigo que é o inimigo da desinformação, que é o movimento antivacina, que é sobretudo um movimento político internacional, né, que se manifesta das mais diversas formas, alguns por questões naturalistas, outras religiosas, outras extremamente baseadas na desinformação. O que tem que estar claro para todos nós
é que algumas substâncias foram muito importantes para a nossa longevidade. Por exemplo, a própria vacina, o antibiótico, a água tratada, né? São ferramentas que foram produzidas, que foram, né, pela ciência, né, melhoradas, e que fez com que a gente tivesse a possibilidade de ter mais qualidade de vida. E hoje a gente enfrenta esse paradoxo. Para mim foi muito difícil, né, porque eu venho exatamente da profissão de enfermeiro, como secretário de saúde, depois na pandemia coordenei o Centro de Operações de Emergência no meu estado. Agora imagina você no estado na Amazônia, né, com dificuldades logísticas que são muito grandes, tendo que enfrentar um movimento negacionista no início da pandemia. É muito difícil. Então, ou seja, tem um desafio posto para a gente, é como elucidar e como fazer com que a população tenha mais adesão às campanhas vacinais. Então, essa era a minha pergunta. Tem como combater essa desinformação? Quer dizer, está faltando uma campanha que fale mais de perto com a população, que explique por que isso está errado, por que vacina não faz mal, por que vacina evita a morte? Está faltando isso? Olha, nós estamos num processo de recuperação. Nós passamos 4 anos onde o governo anterior fazia a questão de desarticular. O Programa Nacional de Imunização foi desarticulado, os fóruns de debate da saúde foram desarticulados, a saúde da família foi desarticulada. Na própria pandemia nós tivemos esse caos, que não foi um problema dos técnicos, foi um problema de condução política. A pandemia não se enfrenta só com a possibilidade ou com a técnica, né? Mas se enfrenta sobretudo sobre a decisão política de um governo. Então, o que nós estamos fazendo hoje é exatamente tentando recuperar essa credibilidade, levando à população exatamente um debate da segurança das vacinas. Agora, claro que esse campo não está aberto, não é um espaço aberto. Nós estamos debatendo com o movimento, e o movimento antivacina se postula, é fake news toda hora, né? São informações completamente falsas que circulam de maneira muito rápida. Então, há, na minha opinião, um movimento por parte do governo que também é interessante. O Ministério da Saúde tem feito um esforço de retomar campanhas vacinais, recuperar a cobertura vacinal no país. Então, acho que esse é um caminho interessante. Deputado Geraldo, o senhor, a gente estava lhe relembrando aqui, o Mato Grosso do Sul ficou na frente na campanha de vacinação de Covid por 8 meses. Né? Foi um estado que liderou a vacinação. Num estado que a gente conhece que tem dificuldades logísticas, quer dizer, também existe um problema material da dificuldade de ampliar a vacinação? É possível vencer essa dificuldade? No Mato Grosso do Sul, nós conseguimos fazer com que houvesse uma convergência, construímos uma unidade. Mesmo sendo um estado muito conservador, um estado onde nós tivemos que enfrentar e enfrentamos com bravura os antivacina, aqueles que teimavam em não seguir as orientações das autoridades sanitárias, e olha que nosso estado, felizmente, é pródigo em produzir grandes especialistas que nos asseguraram a boa condução. Nós tivemos a participação do governo como um todo. Busquei a sociedade civil, busquei as entidades representativas do setor da indústria, do setor do comércio, fui buscar as Forças Armadas, fui buscar as Forças de Segurança Pública, e apesar da dificuldade da logística, que me parece muito similar ao que acontece lá no norte do país, onde o deputado Dorinaldo representa, que é o Amapá. E a gente conseguiu, com a equipe coesa, fazer esse enfrentamento. Nós tivemos, e eu gosto de dizer que se tivesse de repetir tudo que nós fizemos lá, eu repetiria. Eu tenho orgulho quando as pessoas se referenciam a nós como alguém que pôde contribuir muito para salvar muitas vidas. Mas nós tivemos a felicidade de construirmos, apesar de divergências com vários setores, uma unidade que infelizmente faltou ao governo central, e faltou aqui esse direcionamento. O direcionamento, inclusive, que muitas vezes questionado por nós, que éramos secretários de saúde, através da nossa entidade, que era o CONAS, e que faltou, de fato, durante todo o encaminhamento do enfrentamento da Covid, essa forma de agir, buscando todos os setores e conversando e convergindo para aquilo que era fundamental, vacinar a nossa gente num tempo curto. As vacinas chegavam e nós tínhamos montado um verdadeiro QG de guerra,
que essas vacinas chegavam na madrugada, nós as distribuímos até início da manhã para vacinar mais perto, da cidade mais perto, na capital e nas cidades ao entorno da capital. E fizemos uma pactuação que a vacina tinha de chegar em qualquer localidade do estado no prazo máximo de 12 horas. E conseguimos essa proeza quando demorava no passado até uma semana para poder entregar a vacina em alguma cidade mais distante. E principalmente num estado que tem uma região pantaneira, que tem comunidades que o acesso é muito difícil. Fomos buscar os fazendeiros, aviões, fomos buscar lanchas, fomos buscar o corpo de bombeiro, fomos buscar todos os instrumentos para que a vacina não ficasse armazenada na geladeira. E a gente criou um slogan: a vacina não é para ficar na geladeira, a vacina é para ser tomada e ser colocada no braço de cada cidadão e de cada cidadã do Mato Grosso do Sul. Uma questão que eu acho que foi enfrentada nessa é a questão das fronteiras da gente, né? Essa necessidade de vacinar. Vocês enfrentaram essa questão de vacinar também vizinhos, países vizinhos, né? Eu tinha... O Amapá é isso, né? O Amapá é fronteira com a Guiana Francesa, né? Então, nós tínhamos ali primeiro que é o único estado com fronteira como um estado da União Europeia, né? Um espaço da União Europeia. Então, você imagina o que era o diálogo, né? Nessa fronteira, para a gente poder realmente ter a fronteira aberta e poder atender os amapaenses que estavam do lado francês. Então, sempre foi muito difícil. E a França, logicamente, iniciou a sua vacinação antes do Brasil. Só que o processo de migração era inverso, né? Era o Estado francês que muitas vezes recebia, né, os brasileiros, porque nós demoramos aqui, né? Só foram quase 6 meses, né, de atraso para a primeira vacinação. Então, portanto, foi realmente uma tratativa que a gente teve que fazer diretamente. Eu coordenava o Centro de Operações de Emergência no meu estado. E era exatamente isso, era a habilidade de tentar dialogar com os franceses e tentar garantir ali um tratamento, né, uma interlocução. E também a questão logística que o Geraldo falou aqui precisamente. Nós precisávamos, por exemplo, de fazer deslocamento de vacina. Muito rio, né? Muito rio, 14 horas, por exemplo, numa embarcação para chegar numa comunidade, né, como é a comunidade do Bailique, que já fica na foz do Amazonas. Então você tem uma comunidade, quando chega na sede, você tem que encontrar uma comunidade de 500 pessoas num local, depois andar mais tantos quilômetros para encontrar outra de 300, e assim você tem uma dificuldade muito grande de chegar até essas pessoas. Então, foi realmente um grande trabalho que era da mesma forma. 24 horas a gente estava com a vacina no braço das pessoas, numa operação muito bem. Isso demonstra o seguinte, Vânia, demonstra a capacidade e a capilaridade do SUS. Demonstra que nós temos um programa nacional de imunização muito eficiente. Então, portanto, o que é a contradição? Olha o paradoxo que a gente vive. 50 anos de PNI, um programa exitoso que tem que enfrentar agora o negacionismo e tentar levar segurança para a população. Porque quando o negacionista diz que levanta uma dúvida, as pessoas na dúvida elas não fazem. E antigamente nós somos de uma geração que não tinha dúvida, né? Nós tínhamos uma autoridade sanitária que dizia é a hora de vacinar. E a gente fazia a fila e quem tem mais de 30 foi vacinado e está muito bem, obrigado. E quem não se vacinou, inclusive na pandemia, né, os que não se vacinaram tiveram dificuldade, né, a gente sabe, né, o que foi a quantidade de mortos antes da vacina e o que diminuiu a partir da vacina. Então, essa é a batalha. A gente acabou de sair da pandemia. Nós tivemos lá no Mato Grosso do Sul uma situação que eu entendo importante dizer aqui. Nós construímos um chamado cinturão epidemiológico, consegui convencer. E aí juntei todas as forças políticas, estive aqui por várias vezes, convenci o Ministério da Saúde a termos um contingente maior de vacinas para fazermos nos 14 municípios de fronteira com o Brasil e com o Paraguai e com a Bolívia. E isso fez com que a gente pudesse fazer esse cinturão e avançássemos, inclusive, porque se a gente tem algumas debilidades no SUS aqui, e é importante dizer, eu compreendo aqui o Dorinaldo, que o SUS precisa ser valorizado, porque foi um instrumento valiosíssimo no enfrentamento da Covid, mas os países vizinhos têm maior dificuldade do acesso à saúde. Então, vacinamos o pessoal da fronteira, vacinamos os paraguaios, vacinamos os bolivianos,
E fizemos o enfrentamento da vacinação na nossa população indígena, já que naquela época nós éramos a segunda população indígena no país. Agora fomos superados pela Bahia, somos a terceira. Mas fizemos todo o esforço para que essas vacinas pudessem chegar a quem mais necessitava, ou seja, a população, e ao mesmo tempo tenho absoluta certeza que evitamos muitas mortes durante o período. O que os senhores acham dessa questão? O déficit de vacinação é bastante alto, né? Em doenças graves como sarampo e tal. A gente corre o risco de ter um surto? Eu, quando era muito jovem, eu enfrentei um surto de meningite na minha cidade, em São Paulo. E era uma coisa, virou uma situação de guerra. Assim, os profissionais de saúde nem dormiam, vacinando todo mundo que era adolescente naquela época. A gente andava com tinha umas bobagens também, que foi só vacina aqui. Mas o Brasil corre o risco de ter hoje uma epidemia? O senhor que é ligado à Fiocruz, Corre muito. Lamentavelmente corre. Todos os alertas apontam, por exemplo, para alertas de poliomielite na fronteira nessa altura com da Peru, história. né? Exatamente. Mas é exatamente isso. É irresponsabilidade desse movimento antivacina. É isso que é o ponto. Eu enfrentei, agora ainda, antes de ser deputado, além da Covid, nós enfrentamos um surto de sarampo com 400 e poucos casos, pelo menos 3 mortos. Ao ponto da OMS deslocar a Organização Pan-Americana de Saúde para o Amapá, a OPAS, para nos ajudar a debelar o surto. Então, veja, o sarampo tinha sido eliminado. Você imagina o que é, na fronteira do Amapá, ter 340 ou um pouco mais de casos de sarampo novamente. Então, sim, nós estamos num alerta. Por essa que é a grande questão que nós estamos falando para a população todo dia. Que existe um alerta, sim, de ressurgir doenças que foram eliminadas e que isso tem a ver exatamente com essa falta de ida à unidade básica de saúde, o desestímulo, a desinformação que nós estamos enfrentando. E, assim, para mim está claro que esse é um debate de comunicação. É um debate de narrativa, é um debate de reencantamento da população com relação à vacina e de mobilização. Eu acho que esse é o caminho que o Ministério da Saúde precisa também executar, que é realmente reformular a sua política nacional de imunização no sentido de estar mais próximo da população com grandes campanhas para a gente poder reconquistar e recuperar a cobertura vacinal. Tem uma questão que é polêmica, mas essa questão da obrigatoriedade. Voltando à minha infância, eu ia na escola, se eu não tomasse vacina, eu não entrava na escola. O senhor falou até de retomar a obrigatoriedade. O senhor acha que em termos de publicidade, pega bem, deputado? Quer dizer, não vai criar um antagonismo? Eu acho que não. Eu sou daqueles que entendo que nós precisamos de enfrentar com mais bravura esse movimento dos antivacina e daqueles que colocam em dúvida para a nossa população não ir aos postos de vacinação. Eu mesmo estou construindo, junto com a minha assessoria, um projeto de lei que torna obrigatória a vacina até os 11 anos de idade. E entendo que o interesse coletivo sobrepõe ao interesse individual. E que mesmo que a autoridade no lar da pessoa, que é direcionado aos pais, se elas forem reticentes, que o governo, através de medidas coercitivas, leve essas crianças a vacinar, porque o interesse da vida da criança, conforme estatui o próprio ECA, é mais importante do que a vontade dos pais. Eu sei que vai ser um debate polêmico, já temos a sociedade, infelizmente, dividida no país. Há, como o deputado Dorinaldo já colocou, há um viés ideológico nessa questão, há um viés de pessoas que hoje, por várias situações, defendem a não vacinação, mas nós precisamos de fazer com toda a coragem que aqueles que ajudaram a construir o SUS, que ajudaram a construir esse processo tão maravilhoso que é o PNI, aqui no Brasil, que nós devemos que fazer. Eu acho que o Ministério está fazendo a sua parte, tem feito levantamentos, tem inclusive discutido variações no calendário. Eu vi há poucos dias anunciando um calendário diferenciado para a região norte,
eu entendo que a gente precisa de usar um instrumento valioso, que é a comunicação, e que, infelizmente, o governo central, nos 4 anos que se passou, negou a fazer qualquer processo de comunicação com a nossa gente. A gente está terminando o programa, eu não queria deixar de tratar de um assunto. Essas petições que existem para a incorporação de novas vacinas. Eu tomei uma vacina recentemente que só tem na rede particular, é paga. E tem muita requisição nesse sentido. As vacinas novas, com tecnologias muito avançadas, que sejam incorporadas pelo SUS. Dá para fazer isso? Acredito o SUS tem recursos para isso? Olha, eu acredito que dá para incorporar. Tem sentido. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma das críticas sobre as etapas, né? As fases, por exemplo, de preparação e aprovação de uma vacina. Hoje, inclusive, eu vi muito debate sobre isso, de que, por exemplo, as vacinas da Covid não tinham passado por todas as etapas, até a terceira etapa, que não é verdade. A Anvisa só libera a vacina nesse país se passar por todas as etapas farmacológicas da Conitec e, portanto, a partir disso, você está habilitado a colocá-la no mercado. Né? Então, acho que a questão, por exemplo, da vacina iniciativa privada, ela tem que ser complementar. Né? Tem que ser complementar e com responsabilidades, inclusive, de quem aplica. Né? Mas, logicamente, sobre a coordenação do PNI. Então, acho que nós temos que democratizar isso e temos que abrir, por exemplo, alternativas de vacinação. Nós temos que procurar isso que o Rezende estava falando sobre a questão do calendário vacinal, da Covid incorporado ao calendário vacinal, da rotina. Eu acho que é uma necessidade. Né? Buscar alternativas para isso, eu acho que é fundamental agora. Nós vamos ter um ano de debate sobre isso, de como é que a gente vai poder encontrar alternativas para ampliar a cobertura vacinal. E tem a questão da produção nacional de vacinas também, né, deputado? Nós precisamos avançar. Sim. E aí eu concordo com algumas críticas. Nós temos instituições que precisam fornecer mais vacina, fabricar mais vacina, precisamos revigorar nosso parque tecnológico, verificar o que a Fiocruz pode fazer, o que o Butantan pode fazer, porque certamente nós não podemos ficar na dependência de outros países do mundo afora. Essa dependência foi muito visível quando faltou, em vários momentos, insumos, faltou medicamentos, nós tivemos que socorrer. Eu me lembro que uma coisa que é muito bonita, que nós fizemos no Mato Grosso do Sul, e há pouco foi rememorado por um secretário, que hoje também é deputado, atender os pacientes de Rondônia. No Amapá, eu tive que mandar um avião levar no Amapá insumos para que os pacientes pudessem fazer o uso do chamado kit intubação. Mas por quê? Porque naquele momento faltou, porque nós ficávamos dependentes muito da China, e o país que produz quase todos os insumos na área de saúde. Nós precisamos de discutir isso, logicamente todos os países vão fazer, e criarmos as nossas próprias condições para que nós tenhamos aqui um parque tecnológico que possa fornecer a grande maioria das vacinas que hoje estão disponibilizadas. E novas vacinas, assim que estiverem no mercado, que a gente possa incorporá-las, logicamente, verificando como fazê-las dentro do SUS, porque algumas são muito caras. Algumas muito caras, R$600 uma vacina, como a vacina meningocócica B, que hoje só tem na rede particular. A de herpes zoster também, R$1.500. Herpes zoster, que acomete mais pessoas idosas, né? E a gente precisa de verificar, e hoje é um clamor. Agora, uma das coisas que quando a gente incorpora uma vacina que também era muito cara, como a vacina contra o HPV, eu sou médico ginecologista obstetra, sei da importância de fazer, a gente incorpora, lutamos aqui durante vários mandatos, até que conseguimos que fosse incorporado no PNI, e hoje a gente tem a dificuldade de vermos nossos jovens, nossos adolescentes, de buscar essa vacina nas unidades de saúde. Então, essas situações nós precisamos de criarmos condições de superá-las. Eu agradeço a presença dos deputados, a oportunidade. Eu espero que a gente continue essa conversa, mas
Agora, esse Câmara Debate termina agora e hoje nós conversamos com os deputados Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, e Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, sobre vacinação. É o primeiro, você vai ouvir outros desses. Você pode assistir a este e a outros programas em nossa página na internet, câmara.leg.br, ou em nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até mais.